Agora a gente passa para a economia. O emprego com carteira perdeu força e teve o pior julho em 5 anos, segundo o cadastro do Ministério do Trabalho. Para explicar o que esse dado significa, a gente chama o nosso colunista Bruno Caraza, que fala ao vivo de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você. Essa piora vem num momento onde a gente já tem inadimplência das famílias crescendo e concessão de crédito avançando. Isso é um combo preocupante para uma economia que está desacelerando. Preocupa mesmo, Renata, porque é mais um indicador aí no sentido de que a economia brasileira está perdendo força e isso repercute na vida das famílias. Boa noite, Renata, e boa noite para você que está com a gente no JG. A gente já vem aqui comentando no JG vários sinais de que a economia brasileira está crescendo num ritmo mais lento. A gente já falou das vendas do comércio, da produção industrial, do volume de atividades nos serviços e hoje saiu esse dado, que é o dado de criação de novas vagas no mercado de trabalho, vagas formais, né, de carteira assinada, e a gente verifica que foram criadas quase 130 mil vagas, o que é um número positivo, é sinal de que as empresas ainda estão contratando mais do que demitindo no Brasil, mas é um número que fica aquém dos anos anteriores, como a gente está vendo no telão. A geração de novos postos de trabalho em julho desse ano só foi superior ao julho de 2020, quando a gente estava no meio da pandemia. Então, a gente tem essa configuração, que são vários sinais de que a economia brasileira está desacelerando, e isso se dá, Renata, num momento de vulnerabilidade de grande parte da população brasileira. A gente deu na segunda-feira mostrando que o endividamento das famílias, né, das pessoas, está alto no Brasil, e hoje o Banco Central publicou um dado revelando que a parcela de dívidas em atraso, que é a inadimplência, vem crescendo nos últimos meses, desde que o Banco Central, inclusive, começou a subir as taxas de juros e atingiu, inclusive, o maior nível desde 2013. Então, esse combo gera uma grande preocupação para as pessoas que têm dívidas elevadas, né, porque a atividade econômica mais fraca, isso pode gerar uma probabilidade de perda de emprego, por exemplo, mas gera também uma preocupação tanto para o comércio quanto para os próprios bancos, porque temos taxas de juros altas no Brasil, muita gente com dívida e a economia crescendo muito menos do que nos meses anteriores, e isso então gera uma situação que essa inadimplência pode continuar crescendo e afetando ainda mais a vida da população e da economia em geral. Bruno, espera só um pouquinho que eu vou colocar mais um ingrediente na nossa conversa. Nesse ambiente com vários sinais de desaceleração, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse hoje que a autoridade monetária precisa ganhar convicção para tomar uma decisão sobre juros. E lembrou que o BC deve mirar o centro da meta de inflação. Vamos ver. Essa banda é para amortecer eventuais surpresas que venham a ocorrer. Então, a meta do Banco Central é 3. Se o Banco Central fala assim, não, mas alguém pode dizer, tem 1,5 que você pode ir para cima. Não, se você falar que você está perseguindo, se aceita 4,5, a sensação do mercado esse é um Banco Central que não persegue 3, persegue 4,5 e quando vier uma surpresa, essa surpresa vai estourar os 4,5. O que significa isso? Que a sua moeda, esta é uma moeda que está menos bem defendida pelo Banco Central e tem uma tendência a poder perder mais valor. Vamos lá voltar com o Bruno, porque, Bruno, essa declaração vem num momento em que o mercado já trabalha com o cenário de um corte da Selic em dezembro e mais, tem a perspectiva de redução de juros nos Estados Unidos também. Sim, Renata, é uma declaração forte do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele que, desde que ele assumiu a presidência do Banco Central, ele vem exercendo um papel de combate bastante duro aí à inflação. Então, quando ele fala que o Banco Central está perseguindo o centro da meta, que é 3%, e não o limite superior, que é 4,5%, isso significa que o Banco Central vai continuar firme no combate à inflação. Isso significa que ele só vai se sentir confortável para começar a baixar os juros quando tiver sinais mais claros que realmente a inflação está caindo em direção aos 3% e não aos 4,5%. Então, é uma postura realmente bastante dura, arrojada do Gabriel Galípolo e também tem repercussões
em outras áreas da economia, como é o caso da taxa de câmbio. O Banco Central mantendo os juros nesse patamar elevado, a gente está vendo aí a linha amarela, que é a curva da taxa Selic, que está em 15%, ela abre um diferencial, abre uma diferença em relação aos juros dos Estados Unidos, que fica cada vez maior, e ainda mais numa perspectiva de que os Estados Unidos devem reduzir os juros agora em setembro. Então, quanto maior a diferença entre os juros aqui no Brasil e os juros lá fora nos Estados Unidos, isso significa que fica mais atraente investir aqui no Brasil. Então, há uma entrada maior de dólares no Brasil, o que força essa queda na taxa de câmbio, como a gente está vendo no telão. O câmbio já vem caindo desde o início do ano e tende a ter uma força maior para cair ainda mais. Isso é um bom sinal para o Banco Central, porque um dólar mais num patamar mais baixo, isso ajuda porque os preços de tudo que a gente importa e do que a gente exporta ficam mais baratos aqui no mercado doméstico, e isso torna ainda mais fácil o trabalho do Banco Central de trazer a inflação para o centro da meta e não para o limite superior de 4,5%, como muita gente no mercado acreditava. Bruno, obrigada, bom descanso. A gente se vê na semana que vem.